E o arc dele também pega um trecho que nem é o contexto da entrevista. Big. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Arc 2P. Hey! Animação aí. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Oi pessoal. O Satoshi. Opa. E a Elis. Oi. E hoje o nosso tema é sob controle. Muito bem, sob controle de quem? Pergunta, não quer calar. Explica aí então qual que é o tema. Satoshi. Vamos falar com o especialista aqui, né? Na verdade, o tema surgiu em cima de uma entrevista que o Bjark Ingels deu pro jornal El País. Foi uma entrevista feita pelo... não vou conseguir pronunciar Anatio o nome. Zabalbeasqua. Tipo isso. Anatio É Zabalbeasqua. um jornalista daquele... El País. El País. Aquele jornal El País. Eu ia falar um periódico, né? Aquele jornalzinho. Aquele periódico El País espanhol. E é uma entrevista que fala um pouquinho da questão da obra dele se importar muito mais com o desenho dele. Ele trata, pelo menos o entrevistador, tende a dizer que ele não se preocupa com o entorno da cidade, não se preocupa com a cidade nem com as pessoas e que ele só está preocupado com a fama dele, com as obras, mais ou menos isso, né? Então, em cima disso, a gente vai tentar conversar e a questão do sob controle, até que ponto a questão do arquiteto está assumindo essa responsabilidade da obra em relação à cidade, ou se tem alguma influência do cliente ter alguma solicitação em relação a isso. A ideia do sob controle é que uma das frases dele é que o arquiteto, que a maioria das coisas está muito mais fora do controle dos arquitetos do que sob o controle do arquiteto na hora de projetar. Isso não necessariamente é uma verdade, né? Talvez foi uma maneira dele se defender, né? Mas pode ter verdades aí. Só um pequeno detalhe, o Bjark Ingels, para quem não sabe, aí é o fundador do grande escritório e expoente hoje na arquitetura internacional BIG, certo? Bjark Ingels Group. Exatamente, é um arquiteto dinamarquês, exato, cuja sede está situada em Copenhague e, segundo Satoshi, tem um braço em Nova York. Segundo Satoshi, não. Satoshi, você que deu essa informação. O Satoshi que abriu o escritório. Segundo informações, tem um braço em Nova York. Se ele quiser abrir no Brasil, o Danilo pode tocar o escritório aqui. O Danilo tá aqui para recebê-lo. Negociações, né? Inclusive, o site dele já tem a sigla do meu escritório, então se ele quiser fazer parceria... Donkey Kong? Big.dk. Muito bem. E aí a gente vai tentar falar alguma coisa aqui baseado nessa entrevista, né? Então eu vou aproveitar a frase que o Danilo trouxe. Você pode repetir? Tem mais coisa fora do controle dos arquitetos do que sob o controle do arquiteto na hora de projetar. Nesse ponto eu concordo com o Samuel, que me parece um pouco uma postura defensiva, porque até que ponto a gente, como profissional de arquitetura, pode concordar com isso e aonde a gente pode entrar para mudar se não concorda, ou ele concorda e segue mas fazendo... na verdade é porque assim, quer dizer que a maioria das coisas está não está sob o controle, mas nesse caso não quer dizer que tudo está sob o controle do cliente e a gente... Como a gente não tem controle, a gente acaba aceitando o que o cliente quer. Eu acho que tem um monte de outras coisas que o arquiteto não tem controle, que não é só as opções e decisões do cliente. Tem muitas coisas que o arquiteto não tem controle na hora de projetar. Quando ele fala dessa maioria das coisas, eu entendo que a maioria das coisas ele está falando de decisões do cliente, imposições do sítio, né, do lugar, enfim, muitas outras questões. Mas se a gente der uma ênfase maior para a questão do cliente... Mas obviamente... isso é uma interpretação nossa. Ele não fala que é o cliente que põe o controle em tudo, sim, né? Por isso que eu falei, se a gente adotar como um parâmetro para a gente seguir a conversa de que realmente o cliente, nessa maioria que ele falou que está fora do controle do arquiteto, o cliente abocanha uma grande parte dessa maioria, né? E a gente olha pelas obras dele, elas refletem muito o que é o cliente dele. Por exemplo, a obra do Lego, né? É totalmente o cliente. Enfim, e dentre outros aí. Eu acho que ele estava se referindo, talvez, majoritariamente aos clientes, eu imagino. Sabendo, obviamente, que tem outras interferências, mas a que mais pesa, eu imagino que seja o cliente. Eu acho que ele usou isso como uma forma de se defender de algumas críticas que estavam vindo em forma de pergunta ali pelo nosso amigo Atchu. E aí esse cara estava fazendo as perguntas com um tom até um tanto quanto ácido em alguns momentos,
e criticando ferrenhamente a postura dele, a arquitetura dele e tal. E a gente vai aprofundar mais isso, sobre até o ponto de vista da infantilização, né, do objeto, do edifício e tal. E isso foi uma maneira que eu entendo ali dele se defender, assim, sabe? Jogou a conta. Não, porque... isso aí não está sob a responsabilidade da arquitetura. A gente é responsável por um pedacinho. Mas ao mesmo tempo, de novo, voltando, eu acho que essa maneira de se esquivar, porque uma vez que eu pelo menos enxergo na postura que ele tem hoje, né, como profissional, todo o reconhecimento, né, as pessoas, os clientes dele buscam ele muito pelo que ele faz também. Então, quando na entrevista o entrevistador fala, né, dessa infantilização da arquitetura, que os projetos dele, né, que as obras dele traz isso, eu acho que então, quando você, não estou dizendo que é só porque o Lego é o Lego que ele foi buscar, mas quer dizer assim, alguns dos profissionais, dos clientes que foram buscar o trabalho dele, também queriam algo relacionado a isso. Então, de que maneira, mais uma vez, por que ele precisa colocar aqui, jogar, vamos dizer assim, a culpa no cliente de certas coisas que ele tem feito nos projetos, se defendendo do entrevistador, assim, né? Mas eu acho que assim, a gente tá achando que é porque o Lego pediu um prédio de Lego, e às vezes não, às vezes essa questão da infantilização, pode ser que ele encontrou isso como uma solução e o Lego adorou e ele se deu bem com o cliente, e talvez esse pode ter sido o projeto que ele teve mais controle. A gente não sabe exatamente como que era a relação entre ele e os clientes dele. Muita coisa pode parecer infantil, talvez na hora que você vê o negócio pronto e na solução, só que não é que foi infantil e ele acabou deixando um monte de outras coisas de lado. Ele conseguiu encaixar um monte de outras coisas de funcionalidade, de fluxos que funcionam muito bem dentro de uma coisa que só por causa do formato pode parecer infantil, né? Sim, então... não, mas na verdade eu tô colocando aqui, não sei se a palavra seria, mas não é defendendo, mas eu tô falando que ele tem essa postura, né, como arquiteto e tem a sua linguagem, na verdade. E ele tem o público dele. E ele dele. tem o público que vai atrás, então eu quero dizer assim, ele não precisa, na minha visão, claro, sem saber exatamente qual que foi o motivo que ele deu essa resposta que a gente tá aqui colocando, mas eu acho que ele não precisa dizer que está na mão do cliente essa questão mais da linguagem dele ou da infantilização da arquitetura. Eu acho que é um conceito dele que é que bem... ele devia chamar a responsa, né? Que em muitos dos casos é bem concreto, é bem... visível. Bem estruturado, vamos dizer assim, não é nada vago, e que ele pode colocar assim, que os clientes buscam isso, assim como outros clientes buscam outros profissionais de arquitetura pelo que ele faz, né? Então acho que é nesse sentido que eu quero dizer que ele não necessariamente precisa colocar que está na mão do cliente. Ele não precisa se defender porque ele sabe que o que ele faz tem público e as pessoas gostam, então teoricamente ele não precisaria se defender. Ele deveria chamar a responsa e falar, eu faço assim mesmo, o pessoal gosta e eu gosto do que eu faço também. Pronto. Mas no fundo a postura dele é essa. Então, mas a questão é que ele não precisa se defender, entendeu? É que eu acho que a gente ainda está interpretando muito a frase dele de que o que tira o controle dele é o cliente. Eu ainda não tenho certeza se é isso totalmente, entendeu? Eu acho que a gente tá levando muito para esse lado e eu não sei se é só isso. Eu acho que tá levando para esse lado porque a gente chegou até a entrevista pelo ArcDaily, e que no ArcDaily, como que ele coloca mesmo? Ele fala, não importa quão maravilhoso seja um edifício, se não há cliente, não será construído. De novo, ele direciona uma responsabilidade pro cliente, né? Mas eu sinto isso como fundamental. Não, eu não acho isso uma brisa. Na verdade, é verdade, mas eu acho que eu sinto isso como uma leve cutucada nos críticos dele. Não, sim, sem dúvida. Na verdade, é um cutucando de lá, outro cutucando de cá. Você pode falar que eu só faço uma coisa estética e tudo mais, mas se não tivesse cliente, eu não ia fazer nada disso. Os clientes gostam, eu gosto do que eu faço, as soluções são boas, então, para de encher meu saco, sabe? Eu enxergo assim essa resposta. Só lembrando que essa questão da infantilização da arquitetura, né? Na verdade, isso é uma terminologia criada pelos críticos. Na verdade, ele não se autodenomina o infantilizador da arquitetura.
mesmo que ele reconheça que na arquitetura dele às existe vezes, uma... visualmente, esteticamente, seja uma solução que parece simples, por isso que se diz infantil pelos críticos, né? Não sei se é tão simples assim. Não, é igual aquele prédio que você falou, que acabou não sendo executado, mas que era um prédio que era para ser todas as coisas juntas, que ia ser comércio, residência, instituição, tudo misturado no mesmo prédio. E aí ele pegou um símbolo pegou um ideograma de pessoa e transformou em um prédio. Então, essa solução, por mais que seja só uma coisa estética, de certa forma é uma ligação meio que infantil, né? Não sei exatamente, entre aspas. Mas o conceito é muito rico, né? Quando ele traz isso para apresentar isso para um cliente, né? Possível cliente, é que eu tenho o livro, né? Então eu dei uma... Sim. Eu sei como ele foi apresentado. Aliás, fala do livro. Qual que é o... O livro dele é o Yes is More. É um livro que ele tenta apresentar os projetos dele diferente do que já foi apresentado até hoje, né? Então ele traz isso em formato de quadrinhos, né? Que ele acha que é muito mais didático. Que ele era um apaixonado por quadrinhos, né? E realizou um sonho de infância aí, que era trabalhar com quadrinhos, né? Então as próximas edições provavelmente devem vir também, com os projetos novos. Esse livro eu acho que tem projetos até 2014, se eu não me engano. Então acho que agora ele já tem número suficiente para produzir uma segunda edição aí de projetos. Ou terceira até. Mas é incrível, assim, né? O jeito que ele... Tanto que a frase Yes is More é muito ele, assim. Sim, total. Então, o cliente solicita, ele vai lá e faz, né? É isso que ele quer e acredita. Por isso que ele traz um pouco... Talvez ele jogue essa responsabilidade pro cliente, né? Mas a questão é que ele pega o que o cliente quer fazer, né? E traz soluções com aquilo que o cliente tem como ideal, né? Não sei. E o cliente fala, dá pra fazer isso? A gente pode tentar, né? Não sei se dá pra fazer nesse primeiro momento, mas a gente tenta. E se der certo, as coisas vão pra frente, sabe? E ele adapta e projeta todo o espaço muito bem para que aquilo funcione e não só seja a ideia do cliente e quando executado aquilo pode ter um monte de problemas, né? Ele soluciona muito bem os edifícios dele. Tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, eu diria. Muitos não. Talvez menos, acho que mais positivos e menos negativos. No quê? Na arquitetura dele em geral, né? A maneira como ele vê isso. Mas tem uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, que é sobre uma outra pergunta que o repórter fez para ele, né? No decorrer da entrevista, né? Ele coloca muitas vezes assim uma ideia de que realmente ele está buscando reinventar a arquitetura, mas acho que ele não usa essas palavras. Mas ele está trazendo novas soluções, tanto formais quanto, enfim. E até nessa relação com o cliente, de trazer o que o cliente quer e adaptar aquilo, enfim. E o entrevistador, o repórter, fala para ele, né? Tipo, a arquitetura precisa ser reinventada? É necessário isso? Ou seja, com uma clara crítica. Uma maneira de dar uma cutucada nele ali, né? E aí ele tenta se esquivar também, não, porque não é inventar, na verdade é adaptar, é fazer isso, fazer aquilo. Ele até cita Le Corbusier também, né? Como alguém que tentou... Isso mostra muito que ele estava na defensiva, né? Tipo, qualquer coisa eu falo aquela frase do Corbusier e todo mundo aceita, sabe? Então, ele cita o Le Corbusier e tal, mas no fim ele fala o seguinte, não, mas que a gente tem que aceitar essas diferenças, né? Ou seja, eu estou buscando um caminho aqui e você tem que aceitar isso. E o repórter se coloca na postura de que o seguinte, a arquitetura ela já foi inventada, já existe um padrão, já existe um modelo a ser seguido e que você está destoando disso por qual motivo, né? Talvez seja muito banal essa ideia só de você fazer um edifício do Lego com forma de Lego. Por que essa mudança, né? Por que você não segue um padrão da arquitetura que foi inventada não, né? Mas que se desenvolveu ao longo dos anos? Até tem um determinado momento aqui que ele fala sobre a arquitetura do século XX, do século XXI, realmente como se o século XXI exigisse uma mudança no paradigma e aqui é uma arquitetura nova, a gente está reinventando aqui para frente, é uma coisa nova. Aí ele falou, mas a arquitetura do século XX não serve? Não servia? Não funcionava, né? Servia, mas ele não falava, mudam. Ele não falou com essas palavras, né? Isso é uma interpretação um pouco minha, assim, mas eu senti que ele, na acidez do cara, né, como em toda entrevista, ele tentou puxar isso aí. E o Bjark foi político ali, né? Não, a gente tem que aceitar essas diferenças e tal.
Mas para mim é claro que realmente ele busca um caminho novo, né? Eu não sei se é consciente ou uma coisa que talvez venha dessa formação dele, de querer mexer com quadrinhos e coisa meio infantil e tal, mas que vai bater em algumas paredes, né? Ele bate bastante sem querer fazer trocadilho, mas vai bater em algumas... Entendi. Mas enfim. Ele bate muito não muito nessa entrevista, mas em outras, assim, dele, na questão da inovação. Então, eu acho que ele até responde bem curto uma pergunta do repórter, que era por que ele acha que empresas como o Google, por exemplo, que é um dos clientes dele, escolheu para fazer o novo campus deles, o BI. Então, ele diz que porque nós inovamos, simplesmente assim. É um pouco também indo nessa linha do que você está falando, Samuel, né? Que por que não pode ser diferente? Porque eu acho que o entrevistador está colocando muito ele como o trabalho dele como significado de arquitetura. Eu particularmente acho que não precisa ser dessa maneira, só porque ele está ali nesse momento de bastante visibilidade, com muitos trabalhos. Eu acho que nós Essa estamos é a arquitetura dele. a arquitetura dele. Nós estamos num momento em que nós temos vários profissionais e cada um na sua linguagem. E não que significa que a linguagem daquele profissional que está mais à vista significa ser o que é arquitetura, né? Então, acho que o repórter fica muito tentando buscar isso nele e de uma forma até bem ácida mesmo com as perguntas, mas eu vejo que ele pode ter a arquitetura dele, que é dele, assim, claro que não pode ser algo sem embasamento, sem conceito e tal, mas não precisa defini-lo como arquitetura, né, o que é arquitetura. Como o modelo, né? Então, tem uma coisa interessante que ele fala também, que nessa luta aí do repórter insistindo nessa questão e ele tentando buscar um caminho, às vezes me parece sempre na defensiva, né? Ele fala uma coisa assim, que eles não buscam disfarçar os edifícios dele, como disfarçar no seguinte sentido: são edifícios normais e eles disfarçam a normalidade com alguma coisa extravagante. Eles não querem fazer isso, na verdade. Os edifícios são daquela maneira porque existe uma questão funcional e muito menos estética. Ele até tem ele fala, a frase dele é: não queremos disfarçar os edifícios com a normalidade. Então, assim, a gente é meio que isso. Eles acham uma solução que acaba gerando aquele formato. E aí eles não acham que eles têm que pegar aquele formato e deixar com a cara do que está do lado daquele prédio, só para que não fique diferente, né? Não, a gente faz o prédio do jeito que ele fica, a gente não tenta disfarçar ou colocar uma carcaça nele para que ele fique, para que ele mude a cara dele, né? Mas essa frase, ela é um tapa na cara da arquitetura europeia, né? Alguns arquitetos aí? Não, poderia citar alguns. Não, poderia citar daqui a pouco. Mas assim, o modelo de arquitetura europeia, eu não estou falando das mais recentes, assim, mas a histórica talvez, né? É totalmente o contrário disso. Você se adapta a um contexto existente, né? O edifício, existe uma lacuna lá, um vazio, o cara vai implantar um edifício ali, ele contextualiza com o que está lá, né? Tanto em volumetria, em estética, em linguagem. O que vai ser desenvolvido dentro desse edifício, tanto quanto do ponto de vista da funcionalidade, desse tipo de coisa, aí são outros 500. Mas a visão de arquitetura que eu, pelo menos, sempre estudei e entendi como um padrão europeu, e é isso aqui, né? Então ele se contextualiza no que existe lá, até para manter a questão histórica das cidades e tudo. E ele vem com esse discurso totalmente ofensivo a isso, né? E assim, não, o edifício eu vou implantar ele aqui, ou melhor, eu vou projetar um edifício baseado numa relação que eu tenho com o cliente, numa demanda e tal. Ele vai ter uma função, uma funcionalidade que é o principal, e isso vai como é que posso dizer? Vai criar em uma forma, alguma coisa que esta forma eu não vou disfarçar de normal para poder contextualizar com o que está em volta. Eu vejo que a questão da conversa com o entorno, que é o que a gente está entrando agora, não está só na forma do edifício. Eu acho que é válido ele pensar a forma pela funcionalidade e não querer disfarçar a forma para ficar igual, ser todo mundo quadradinho, não é? Eu acho que a questão não é só essa, a questão é ele está inserido num contexto e a gente não pode esquecer disso. Ele está inserido numa cidade e ele tem que conversar. Ele pode até ser mais voltado internamente por questões
enfim, de pedidos do cliente e tal, que quer que aconteça tudo ali, mas ele está sim inserido em um contexto e a gente não pode deixar de isso de lado, né? Pois é aí que tá. Eu acho que ele não tá tirando do contexto, porque o contexto não é só o entorno, o contexto é o tempo que aquilo está sendo projetado. E o tempo, as pessoas têm outras necessidades, as pessoas, o mundo tá mudando, a tecnologia, tem um monte de coisas que mudam toda a sociedade. E, consequentemente, a arquitetura tem que ser mudada junto com isso. Mudada, eu não quero dizer que adaptada, talvez adaptada, seja a palavra melhor. Tem que ser adaptada para a pessoa que vive naquela época. Não, sim. Né? Então, eu acho que a gente fala contexto como se fosse entorno e o espaço, mas o contexto também tem a ver com o tempo que aquilo está sendo construído. E o tempo é o que as necessidades da pessoa naquele momento faz com que a arquitetura seja consequência daquilo e, consequentemente, seja diferente do que foi construído há 100 anos atrás. Sim, mas aí que tá. A cidade ela é uma sobreposição de tempos, então também a gente não consegue viver 100% no tempo. A gente tem que ter essa, né, mais uma vez, essa contextualização do entorno, seja ele o tempo, seja ele a estética, seja ele, enfim, as outras questões que envolvem toda a complexidade da cidade. Então, assim, não é só o que eu só quis trazer é isso, não está somente relacionado à forma, né? Essa conversa, essa contextualização. Eu acho que tem outras questões, um deles bem lembrado é o tempo. Ainda insistindo nessa questão da forma do edifício dele, né? Diferente de alguns arquitetos contemporâneos, que são contemporâneos dele, que trabalham muito a forma de uma maneira, assim, como é que fala, muito visual nos seus edifícios, né? Ele insiste ainda nessa questão de que a forma do edifício dele é um resultado e não, na verdade, a premissa, né? Então, o que significa dizer? Ele tem, inclusive, um edifício que ele denominou aqui como floco de neve. Eu não estou recordando bem de que projeto é esse, mas é que parece um hospital e que tem este nome, é um nome que ele deu, é um apelido, né? Porque parece, ou lembra alguma coisa assim, mas ele fala que a funcionalidade desse edifício enquanto hospital é perfeita. E que esse nome, na verdade, demandou dessa cara que ficou, mas a cara de floco de neve foi que uma o edifício consequência. Foi uma consequência dessa funcionalidade que ele alcançou. E aí a mesma coisa ele fala sobre aquele edifício que está, eu não sei se já está construído em Nova York, Manhattan, que é uma... Está construído. W57? Conhecido como pirâmide. Exatamente, é isso que ele falou. Ele falou assim, teve uma empresa que os meus clientes contrataram uma empresa para escolher o nome do edifício. E, enfim, né, dentre vários nomes, escolheram o W57. Só que as na pessoas... verdade, é Via 57 West, né? Isso, exatamente. Via 57 West. Mas o que ele falou é o seguinte, as pessoas que andam lá e que veem o edifício não chamam ele de Via West 57, chamam ele de pirâmide. A pirâmide. Então ele falou, é isso que eu vou chamar, porque... E aí, para encerrar até essa minha fala sobre a questão da forma e tal, que ele fala, tem uma questão que ele coloca que é bem interessante, quer ver? Qualquer coisa que expressa sua natureza real é atraente. Ou seja, ele realmente não tem nenhuma intenção de mascarar. O negócio ficou triangular e assim assado, funciona. Então vai ficar assim, triangular assim assado, não tem problema. E eu acho que, na verdade, não é porque a arquitetura dele do hospital virou parecendo um floco de neve que quando ele faz um hospital nesse formato, que ele está criticando o formato dos outros hospitais. Ele simplesmente, na hora que ele foi projetar e achou essas soluções para funcionar bem esse hospital, chegou nesse formato. Mas não quer dizer que ele discorda ou ele não goste dos outros hospitais porque tem um formato comum, entendeu? Na verdade, então eu acho que muito parece que a arquitetura dele é meio criticando o outro hospital que não tem esse formato, mas não, é a solução que ele chegou para aquilo. De uma certa maneira, ela é uma crítica mesmo. Na verdade, ele tem a arquitetura dele não é uma crítica, é uma solução. Não, a arquitetura dele não é uma crítica, mas o pensamento dele de pensar a arquitetura de uma forma diferente é criticando um pouco a questão do pós-modernismo e o modernismo que ele enfatiza em várias entrevistas, que ele fala que esse estilo arquitetônico não faz mais sentido nos dias de hoje. Exatamente. Né? Ele bate muito nessa tecla. Então essa questão do sair do que as pessoas consideram como prédios normais, para ele é normal, né? Tanto que tem uma frase dele que ele fala: a diversidade cria a possibilidade da diferença, né? Então quando ele começa a pensar a arquitetura de um
com uma outra maneira, né, de um outro viés, é lógico que vai vir uma coisa diferente, né? E aí a questão do ele não se importar com a estética dele, né, muito mais pensado no funcional, ele tende a fazer esses impactos visuais, né? Mas querendo ou não, é uma das coisas que, por exemplo, o modernismo, pelo menos aqui no Brasil, tem muito a ver, da questão funcional ser mais importante do que muitas coisas, né? Então, Mas a estética é muito, muito claro no modernismo, né? Você sabe o que é um edifício moderno só de olhar para ele. Sim, né? sim. Você não precisa andar nele para ver que é um edifício Mas ao moderno. mesmo tempo, um dos pontos do modernismo ele leva a ferro e fogo, entendeu? A questão de ser funcional claro, a funcionalidade nos dias de hoje talvez seja diferente dos 50, 100 anos atrás, e por isso o formato acaba mudando. Mas uma das coisas do modernismo, que é a questão da funcionalidade, ele leva junto, entendeu? O que eu entendo da funcionalidade do modernismo é que ele já era pré-estabelecido. Ele entendia aquilo, isso daqui funciona desse jeito. Né? Então eu sempre vou projetar dessa tanto forma. que aquilo era replicável, segundo Gropius. Né? não vamos Valtinho, né? O Valtinho. Vamos entrar nesse caminho aí que vai dar treta. Aliás, se vocês quiserem, ouçam o primeiro episódio da temporada piloto, que são frases de arquiteto, vocês vão entender o que a gente tá falando. E aí no pós-modernismo vem um pouco criticando essa questão. E aí, pensando na funcionalidade dos dias de hoje a gente entende que a gente tem que estudar as pessoas, os fluxos, para começar a desenvolver um projeto, né? E não... Você nunca vai fazer nunca vai ter a mesma funcionalidade, seja os dois prédios residenciais, sempre vai ter diferença. Tanto que num dos episódios anteriores a gente citou o Sesc Pompeia, por exemplo, né? Que ele foi muito pensado para as pessoas, né? De repente, se fosse, sei lá, em Itaquera, as pessoas iam usar de uma outra forma. Talvez o projeto não funcionaria do mesmo jeito que funcionou em Pompeia. E talvez resolvesse em formatos e estética diferente da... Então isso é uma das críticas muito fortes do Bjark em relação até o pós-modernismo, né? Por isso que ele cita muito essa questão do para mim o prédio tem que funcionar e tanto faz a estética dele. Mas de novo, só disso já mostra que ele entende que se o Sesc é Pompeia ou se o Sesc é Itaquera, ele vai ter formatos e vai ter funcionalidades diferentes e usos diferentes. Então ele pensa no contexto e no entorno que ele está sendo construído, sim. Talvez esteticamente, como tá os prédios do lado dele, não. Mas para como vai funcionar naquele espaço, ele pensa. Tem uma pergunta que o repórter faz para ele, que é o seguinte: você pensa em como seus edifícios vão envelhecer? E aí eu acho engraçado que essa mesma pergunta poderia ser feita para aquele arquiteto que me fugiu o nome agora, que fez aquele museu de Bilbao. Tá osso, hein, mano? Frank Gehry. Ou pro Calatrava, né? Você pensa como seus edifícios vão envelhecer? E ele falou que sim, que ele pensa, né? O Bjarke Ingels, né? E apesar de eu ver nos edifícios dele uma forma muito ousada, eu não vejo... E eu não sou um defensor assim da arquitetura do Bjarke Ingels, muito pelo contrário. Eu me alinho por uma questão de gosto, de cultura, sei lá do que, e já está em mim, eu me alinho com outro pensamento, um pouco mais conservador. Mas eu consigo enxergar na arquitetura dele que, apesar da forma, em alguns momentos, a rebuscada não é a palavra, mas que confronta, vamos dizer assim, não é só por todos esses motivos que nós discutimos, não é só porque né? É uma forma porque, enfim, e aí eu faço uma crítica aqui ao Frank Gehry, que realmente eu acho que aquela forma dele é só por ser mesmo, né? Pegar um papel, amassar, jogar na mesa e dali tirar um edifício, para mim é inconcebível, para mim, né? Mas pro Frank Gehry foi concebível, mas enfim, ele colheu alguns ônus ali, né? Teve problemas com essa forma só por ser. Agora esses edifícios do Bjarke Ingels, eu tenho para mim que eles não vão cair no mesmo erro, ou melhor, eles não vão cair no mesmo fracasso, se assim a gente pode chamar, né? Porque são edifícios que têm um pensamento de funcionalidade e até muito mais do que isso, construtivos, que resolvem as questões de tal maneira que a forma, mesmo que ficando como ficou, ela não é tão banal. E mesmo os caras até chamando de infantil, né? É uma arquitetura infantilizada e tal. E isso, na verdade, não precisa soar negativo, infantilizar, né? Mas eu entendo que essa arquitetura dele não vai cair nesse mar aí que caiu, por exemplo, o Calatrava, o Frank Gehry e outros que ousaram algumas formas só por fazer a forma e tiveram problemas piores, né, em posterior, por exemplo, questões estruturais e o edifício não se sustenta, para ser bem direto. E eu acho que ele não vai ter esse problema, pelo menos com a maneira como eu vejo, que apesar da forma
meio maluca às vezes, tem coerência. Me parece que tem coerência, né? As obras da Zaha também, né? Você acha? Tem coerência, eu acho. Eu acho que um pouco menos do que o Big, mas tem. Em relação ao quê? Não, em relação à forma como Você ela... acha que ela é menos ousada? Na verdade, Não, Ela é eu acho ousada, que- mas acho que é menos Eu acho que resultado da funcionalidade Não, e na mais verdade- estética. Na verdade, é a outra maneira de chegar no resultado da funcionalidade. Ela usava, o escritório continua usando, uma tecnologia, né, que leva a esse tipo, a forma acaba sendo mais orgânica até, devido ao software que eles fazem, que eles utilizam. Mas ela também tinha esse pensar através da funcionalidade e utilizava-se dessa tecnologia. O Big, no caso, começa partindo do mesmo princípio, mas a forma aí é questão de formas de projetar, e aí entra, claro, a que o Big identidade é uma de forma cada mais um, manual a também, linguagem. O Big é uma forma mais Mais manual, através de maquete, né, física. Então, Então, por isso que eu falei um pouco menos, entendeu? Mas eu não vejo os dois muito distantes, não. Mas também não estão totalmente alinhados. Bom, o entrevistador fala sobre a questão da China, né? E eu acho que dá pra, pelo menos eu entendi, que ele começa a fazer algumas citações de obras que são réplicas ou coisas do tipo. E a Mas resposta... como assim? Que ele replicou de algumas obras chinesas? Não, que na China existe muita arquitetura copiada. Ah, tá. Né? Então, o que ele acha sobre isso? E aí a resposta dele é que ele não é contra, né, essa questão de cópias, né, talvez inspirações. E um exemplo que ele dá ele fala do quadro de Mona Lisa em Paris. Então ele fala, será que é mais fácil trazer 1.300.000 pessoas para ir ver Mona Lisa em Paris? Ou eles têm um lá que é uma cópia que talvez para muitos não vai fazer diferença nenhuma olhar lá ou olhar em Paris. Né? Então ele traz esse exemplo como Sensacional, hein? como uma citação. Né? E pensando um pouco na resposta dele, faz sentido. Né? Considerar o prédio uma obra de arte. Então acho que se é aquela questão que vai lá num lugar só para tirar foto, talvez não seja tão ruim. Agora, se a gente leva isso para entender o contexto da cidade em relação à obra ali, porque ele tá ali daquele jeito, aí eu tenho algumas críticas em relação a isso. Pode já mandar. Não, que eu acho que não é simplesmente pegar uma obra e jogar em qualquer lugar. Né? Aí eu acho que a gente acaba voltando para um pensamento do Gropius que não faz o menor sentido. Ou a gente entende hoje que não faz o menor sentido. Ou ele entregou que ele não pensa no contexto. Brincadeira. Não, e o Satoshi tá perseguindo o Gropius hoje, hein, mano? Não tô perseguindo, mas eu tô trazendo um dos pensamentos do criador da Bauhaus ali que ele coloca ali como manual de como ser um arquiteto modernista. Depois do que ele fez com o Niemeyer, eu não quero conversa com esse cara mais, nunca mais. O Valtinho foi cuzão. E aí eu acho que não é bem assim que funciona, né? Então, não sei o que vocês acham sobre isso. Eu acho muito legal a comparação que ele faz com uma obra de arte, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo essa relação da arquitetura com a arte, né? E essa comparação eu acho bem interessante, porque é justamente isso. Se eu for ter uma Mona Lisa em cada esquina, a Mona Lisa talvez não vai ser tão importante. Então, se tiver um monte de prédio igual em um ponto e um diferente, provavelmente esse diferente vai ser o destaque e vai chamar a atenção. É que ele fala muito mais da questão da oportunidade, né? Às Não, vezes também. um chinês não tem condições de ir a Paris. Eu acho assim, na verdade, não tem problema nenhum na cópia. Não vejo que a questão o nome já diz, não é a verdadeira, é a cópia. E assim como uma obra de arte como a Mona Lisa, que tem o contexto, mesmo que pensando, está lá no Louvre, então tem a obra, tem o contexto, um edifício é a mesma coisa, ele não vai ter 100% daquela experiência estar vendo uma Mona Lisa num Louvre, ou estar vendo um edifício que foi feito em Paris, por exemplo, mas eu acho que não precisa ser tão radical a ponto de criminalizar uma cópia, desde que ela seja reconhecida como tal e tenha os seus limites com relação e autorizada também pelos Claro, autores do original. Então, assim, acho que não precisa ser
abaixo a cópia. É só cada um na sua... Eu só acho que aí Esfera, o né? que você tá falando, a gente tá falando da Mona Lisa, mas você citou o Louvre. Então a experiência de ver a Mona Lisa no Sim, Louvre é. que é o diferencial, é Exato. a arquitetura do Mas acho que negócio, na China tem entendeu? um Louvre, não tem? Um Louvrinho? tem. Louvre, é Louvre. Tem uma torre Eiffelzinha também. Sim, eles têm Eles essa têm coisa, bastante coisa copiada. da cópia. Eu acho que Eu não sabia disso, não. Louvrinho eu demais. acho que é um pouco também da identidade da China. A China tem essa coisa, né, reconhecer como o lugar da cópia e tal. Eu acho que tem uma questão, mas sim, eu quero dizer, você tem Falando em cópia, eu lembrei de uma frase do Artigas, que ele fala que a cópia é fundamental. Ele aprendeu a projetar copiando projetos. Né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Sim. Eu acho incrível, né? Ele fala, pô, eu não sei fazer nada, vou copiar os grandes arquitetos, vou fazer o projeto várias vezes, o que eles fizeram, para depois começar a produzir o meu. É que a gente não pode tem- só esquecer a diferença entre plágio e cópia. Sim, São então, coisas diferentes. você falando essa frase me lembra de um não sei quem anônimo, a frase que diz que se você está sendo copiado, isso é um significado de que o seu trabalho é bom, né? Então, mas enfim, mas é justamente isso, a experiência de estar lá vendo a Mona Lisa no Louvre, na França, é uma. De estar vendo no Louvrinho da China é outra. Mas é diferente que a Mona Lisa não foi feita para estar no Louvre. Não, é que aí você começa a entrar em outras questões. Sim, né? questão artística, mas o que eu quero dizer é que Nenhuma obra a foi feita. arquitetura, ela... Sim, é que a gente pode chamar arquitetura de arte, sim, mas é um tipo de arte, não dá para se comparar Sim, a uma sim. arte como... Eu acho que só em Otim tem obras que são pensadas para ele. Só né? pra lá, O que não resto, funciona eu em acho nenhum que- outro lugar. O resto eu acho que não é bem assim que funciona. Ele é a favor da gentrificação, né? Não a favor, mas ele não ele vê entende- isso como ele entende que a consequência é natural. Exatamente, ele não vê isso como uma atividade predatória. Pelo contrário, é isso aí, o Satoshi falou bem. É uma consequência natural da evolução das cidades, né? Mas Das porções urbanas. tenta explicar Então, sucintamente o que é a gentrificação pra quem tá ouvindo. Acho que. Bom, eu vou falar aqui, Elis, me corrijam ou me. Enfim. Porque é um termo bem técnico e às vezes tem gente que tá ouvindo que não sabe exatamente o que você tá falando. Na verdade, ele trata. Na verdade, é um fenômeno, né? Que trata sobre essa questão das alterações da dinâmica de uma composição local, de um bairro, por exemplo, onde entram ali novos edifícios, novas torres, e elas alteram A dinâmica. na verdade a dinâmica desse lugar, tanto social quanto enfim, né, de movimento de pessoas urbano, né, o dia a dia. Especulação imobiliária. Exatamente. Você tem uma cidade ali que tem um contexto já de alguns anos e tal, desenvolvimento linear, e Que de repente funcionam de uma forma já meio clara. meio que é um processo padronizado desse crescimento ali, né? E de repente vem ali uma intervenção urbana mais drástica, um grande edifício que cabe muita gente, né? E aquilo transforma drasticamente a dinâmica desse espaço, desse local, né? Dá uma enobrecida no lugar. Sim, isso não é isso. Por exemplo, esta é uma questão que hoje está sendo discutida aí, não sei se está sendo discutida, mas enfim, está um pouco aí em relevância, que é aquela questão do bendito terreno lá do Silvio Santos, com relação ao senhor que quer ocupá-lo de uma outra maneira lá. Aquilo ali é um bom exemplo do que seria a gentrificação, né? Se eu não me engano, é ali no Bexiga, naquela região. É uma região que já tem uma dinâmica muito peculiar, né, de muitos anos, uma tradição ali. E a intervenção proposta pelo Silvio Santos, pelo menos até onde eu soube, seria uma coisa um tanto quanto drástica para aquela região e ia alterar a dinâmica do local, né? E aí, enfim, eu não quero discutir o que está certo e o que está errado, eu só coloquei a situação para lembrar, exatamente. A gente pode fazer um outro podcast depois de falar disso aí. Mas o nosso amigo Bjarke Ingels, amigo do Danilo só. Quem dera, Nossa, ele é só parceiro de arquitetura. Nem isso também, né? Nossa. Companheiro de profissão. Isso, exatamente. Colega de profissão. Ele não vê um grande problema nessa gentrificação, pelo contrário, ele entende que isso é um processo natural e que vai acontecer
em determinado momento. E eu, de certa maneira, concordo com ele. Eu entendo que é também um processo natural, né? O desenvolvimento de grandes cidades, que uma hora alguns espaços, né, que tem uma dinâmica muito peculiar, muito tradicional, eles vão sofrer uma hora essa intervenção aí, e é um fenômeno que eu não vejo como frear e como barrar, entendeu? Isso vai Mas acontecer. que seja bem estudado para que cada vez impacte menos, né? Então, mas não tem como cada vez impacte menos. Não, aí vamos supor que bem estudado, vamos né? supor que a evolução da cidade caminhe para grandes torres, grandes coisas enormes, grandes edifícios volumétricos que cabe muita gente lá dentro. Isso está um pouco ligado à maneira como as pessoas se comportam, à tecnologia que interfere na vida das pessoas, vai caminhando para esse caminho. Supondo, né, tentando fazer uma previsão de futuro, vamos supor que as coisas lá no futuro comecem a caminhar para outro lado, ou eventualmente retomar uma coisa do passado, que seria voltar para edifícios menores, as pessoas mais espalhadas, com menos gente dentro dessas vai sofrer um processo drástico de novo. Você entendeu? Seria, na verdade... Não, mas aí eu acho que acaba a questão de legislação, plano diretor e tudo mais, acaba ajudando para que isso, de certa forma, seja um pouco planejado. Ou seja, se um bairro inteiro tem 1.000 pessoas morando ou trabalhando, e aí vão demolir uma casa e vão construir um prédio que vão caber 3.000 pessoas, isso vai impactar absurdamente naquele bairro. Você vai quadruplicar a população daquele bairro, e isso, teoricamente, pela legislação, pelo plano diretor, provavelmente deve ser impedido. Né? Então isso tem que é o que direciona um pouco um planejamento para que o impacto diminua. Mas se ele consegue aprovar um projeto desses, é porque já estava previsto. Não, mas provavelmente não vai conseguir, é isso que eu quero dizer. Pegando um exemplo, essa diferença absurda, sabe? Pegando um exemplo polêmico que teve, que foi um pouco abafado pelo motivo de estar relacionado às Olimpíadas no Rio, é ali o Porto Maravilha, ali onde tem o Museu do Amanhã, pegando um pedacinho mais específico, né, e o MAR, que é o Museu de Arte Moderna do Rio. Ali é um exemplo bem claro de gentrificação, muito porque as pessoas que ali moram, têm comércio, tinham, né, de uma classe baixa, né, e que com a chegada desse projeto, dessa revitalização da área ali, não houve esse planejamento de forma tão bem feita, vamos dizer assim, e que tiveram várias polêmicas de que maneira aquelas pessoas foram, vou usar uma palavra meio forte, expulsas de lá, né? Expulsas, às vezes, não de maneira física, do tipo, saia daqui, mas porque não tem condições mais, frequentar, né? Aumenta o valor do imóvel, a pessoa não consegue ter mais seu comércio ali, ou morar ali. São impactados e afetados, né? Dessa maneira. Então, eu acho assim, a partir do momento que o Bjark traz isso como uma coisa natural, né, pegando a fala dele, então, existe também de uma forma a se pensar, se planejar para que as pessoas que estão ali não sejam impactadas assim de forma tão drástica, e que assim elas consigam conviver de uma maneira, né, mais harmônica. Eu acho que nesse sentido pode-se haver sim um planejamento e um entendimento de quem está lá e de quem está chegando, né, já que é uma coisa que a cidade acaba sofrendo com certa frequência, né? Sim. É que existe o pró e contra, né, em relação a isso. Então, quando a gente pensa em vamos planejar e de repente fazer uma pesquisa no local, quem é proprietário de imóveis sempre vai estar a favor, né? Porque vai ter uma valorização. E, infelizmente, quem é inquilino não vai mais conseguir acompanhar o crescimento da região. E aí esses que são expulsos, né? Talvez por isso eu acho que o Bjark entenda como um processo natural. Porque, querendo ou não, quem é dono ali, proprietário, ele vai estar a favor disso. Que uma gentrificação num país como na Dinamarca é uma coisa, uma gentrificação no Brasil é outra, sim, né? Então, o contexto dele realmente é totalmente... E eu acho que tem a ver, já falando sobre a localização, né? Mas o Brasil, a questão de plano diretor, de legislação, fiscalização, né? Tudo isso faz com que essa gentrificação talvez seja muito mais impactante do que na Dinamarca, por exemplo, para quem está naquela localização.
Mas eu acho que a gente não tem muito mais o que falar do Arquim. Eu gosto de uma pergunta que ele faz, se ele quer ser um... Se a mãe dele é dentista? Essa eu adorei. Seu pai dele é engenheiro civil? Se ele quer ser o melhor arquiteto. Eu gosto da resposta que ele coloca. Ele responde bem mais coisas, mas ele fala que ele quer ser ele. Que eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Ele não precisa ser a referência do que era arquitetura, mas se ele tem essa postura de acreditar nos princípios dele, enfim, nos valores e acreditar na arquitetura que ele faz, eu acho que já é um ótimo arquiteto. Ele ganhou do Norman Foster na concorrência. Não sei se nem foi uma concorrência ou se ele foi realmente substituído. Pelo World Trade Center 2, né? Mas é nesse momento que ele fala que as coisas estão mais fora do controle do que sob controle, porque no final ele faz o prédio praticamente igual o Foster faria, né? É que eu não lembro a pergunta, mas não é igual não. Ele segue muito, muito a linha do Foster, e aí é nesse momento que ele fala que as coisas estão muito mais fora do controle do arquiteto do que sob o nosso controle. Então, porque provavelmente talvez ele não projetaria dessa forma. Ele tentou colocar o máximo possível do que ele queria, mas seguiu muito a linha do que o Foster projetaria. Que o entrevistador também foi um pouco... ácido. A gente falou ácido muitas vezes aqui. Foi um pouco maldoso ali na pergunta, né? Porque ele fala da questão do como você se sente em tirar o Foster de um projeto, né? Mais ou menos isso, né? Não era necessário ser dessa maneira, né? Ele fala que não foi assim, né? Olha a pergunta do cara. Que entrou você achou? Eu tô procurando. Não, olha, o cara faz uma pergunta assim pra ele: o que você acha que o seu edifício é melhor do que o do Foster? É essa a pergunta? Aí ele fala: o nosso funciona melhor. O nosso foi construído, mas o nosso funciona melhor. Mas no fim das contas vai ser isso, né? Teve um cliente pro dele e pro do Foster não teve. Mas quantos projetos você não pega que outro já começou a desenvolver e que você começa a tocar no meio do caminho? É super natural. E aí uma das coisas que faz com que você tenha menos controle sobre o negócio. Bom, acho que é isso aí. Inclusive, esse prédio do World Trade Center vai ser do lado da estação do Calatrava. É mesmo? Ali do é lado, verdade, né? aquela negócio voador, né? Super criticado. A Elis tá fazendo espinho. A Elis tá fazendo uma careta aqui, mas eu vou falar por minha conta. Uma bosta aquele edifício do Calatrava. Não, mas a Elis falou horrível, não falou de bosta. Então, vou falar com as minhas próprias palavras. Horrível. O acesso de $1 bilhão. O pessoal que já ouve, polêmica também. O pessoal que já ouve esse podcast aqui já sabe que eu não sou fã número 1 do Calatrava, nem do Frank Gehry. Então, vocês já estão acostumados aí. É o fã número 2 bilhões eu sou. Não, 2 invertidos, né? Bom. Acho que é isso, né? Algo mais a declarar? Alguém? Quero mandar um beijo. Inclusive, acho que a gente poderia falar, Big, se a gente estiver falando alguma coisa errada, pode vir aqui, a gente tá aberto para você vir fazer, traduzir, então, participar. Então, fique à vontade para se defender. Se defender, a gente tava mais defendendo ele do que acusando. Vocês querem traduzir para o inglês para ele entender? Big, you are invited here to our podcast. Com certeza que ele tá ouvindo. Programa em português, com certeza. A equipe da imprensa deve estar ligada. Deve estar bravo agora. Falando que os caras estão falando de mim lá em São Paulo. Fui no Mackenzie, aquela faculdade de merda. Deve estar fazendo uma associação imediata agora, né? Aquela faculdade modernista. Total. Os professores tudo de 85 anos pra cima. Amigo do Paulo Mendes. Deve estar bravo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E leiam as entrevistas, os itens que a gente falou aqui, que são bem interessantes para vocês tomarem. A gente vai deixar na link. Descrição. Vai estar na descrição lá. O link do El País e o do Arquidele, que foi onde também. A gente achou o cara. E a gente citou sobre o livro dele também, Yes More. Vai ter tudo direitinho aí no link. E é isso. Qualquer coisa, comentários, críticas, sugestões no nosso e-mail podcast.arq2p@gmail.com, Facebook arq2p e Instagram podcast_arq2p. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.
Ele trabalhou um tempo com o Curras, né? Não, então isso era uma outra coisa. O livro dele é muito Curras, eu acho. Tem muita inspiração. Muito de filhinho de né? Curras. Mas eu acho que ele vai um pouco além do que o Curras iria. Então, e ele responde. Então, isso que ele responde, eu entendi meio isso na resposta que ele fala que você faria diferente do Curras. Eu sou feliz.